Boa noite, meus irmãos. Sou Norberto Peixoto. Estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Com muita alegria, mais um live nosso. Hoje, dando uma proposta de estudo sobre a Umbanda, eu trago o seguinte tema, meus irmãos: o uso de bebidas, bebidas alcoólicas, o curiador na Umbanda e os canecos vivos do astral inferior. A gente vai trazer alguns conteúdos do livro Fisiologia da Alma, que é do Espírito Ramatiz, psicografado por Ercílio Maes, que é referência em relação a esse alcoolismo, referência em relação ao alcoolismo e à interferência espiritual no campo do mediunismo. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Eu só vou ajeitar aqui meu painel do Facebook, enquanto o feed no streaming, o programa de streaming do Facebook distribui aí no feed de notícias a imagem. Eu quero abrir meu painel aqui para acompanhar as perguntas. Um minutinho. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Norberto Peixoto. Mais um live ao vivo aqui no Pérola de Ramatiz, dando uma nossa proposta de estudo da Umbanda e utilizar a possibilidade hoje que a gente tem desta ferramenta. Ok? Abriu aqui meu painel. Boa noite a todos os que estão chegando aí. Fábio Ornelas, Vivi Ribeiro, a Cazuiquinha, a Érica Guzmão, Adri Santana, boa noite, sejam bem-vindos, meus irmãos, na noite de hoje, tá bom? O nosso live ele vai ser o seguinte: nós vamos ter uma primeira parte que é falando sobre o uso de bebidas, o curiador na Umbanda versus os canecos vivos do astral inferior, numa perspectiva, na visão do Espírito Ramatiz, em conformidade com o livro Fisiologia da Alma. E numa segunda etapa, meus irmãos, eu vou abrir para comentar, ler os comentários e responder a perguntas. Então, ao final desse live, vocês podem fazer perguntas, vocês podem trazer experiências, relatos, de preferência dentro do tema proposto, tá bom? Porque fugir um pouco do tema, assim, questionamentos de cunho mais pessoal, que tem uma conotação de orientação espiritual, eu pediria assim, procurasse o seu dirigente, seu sacerdote, vá no aconselhamento espiritual da sua casa, porque nós não vamos conseguir, assim, nesse live, via vídeo do Facebook, entrar na particularidade de cada um e, por vezes, tentar auxiliar. Acho que fugiria um pouquinho a nossa proposta, tá bom? Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre o uso de bebidas, o curiador na Umbanda e os canecos vivos do astral inferior. Eu fiz um pequeno material aqui de estudo para nós. Na Umbanda, nós utilizamos as bebidas alcoólicas como curiador, como elemento fornecedor, digamos assim, que eteriza rápido, que é o álcool. O álcool ele é volátil, ele eteriza rápido, ele é um excelente auxiliar para limpezas energéticas, asepsias energéticas e também nos processos de cura. É utilizado para atender espíritos desencarnados que por vezes precisam fazer uma asepsia no seu corpo perispiritual, e a volatilidade do álcool auxilia nesse sentido. Então, nós temos um fundamento de utilização das bebidas alcoólicas, seja fermentadas ou destiladas, por linha e por orixá dentro da Umbanda. Tem que saber usar, manejar este elemento. E eu não vou especificar, assim, por linha, por orixá, qual é a bebida, qual o que se utiliza, mas tem um fundamento. Seja a bebida fermentada, seja a bebida destilada, ou a bebida borbulhante, como a champanhe, como os espumantes, por exemplo, que tem uma função magística, eteriza rápido, ela é expansiva. O curiador seria um recipiente, pode ser um coitel, um outro recipiente, que ali fica a bebida
alcoólica no ponto de força. Ponto de força esse que pode ser a tronqueira, né, na entrada da casa ou nos fundos, pode ser no cruzeiro das almas, algumas casas utilizam, que é o elemento fornecedor, né, desse éter, né, que volatiza do álcool, para os nossos guardiões trabalharem na defesa e nas asepsias, nas descargas energéticas. Dentro de um fundamento, poderíamos falar assim, africanista, nagô, da religião tradicional Urubá, não se utiliza, não se bebe bebida alcoólica durante os toques e cantos para o transe espiritual. No nosso caso da Umbanda, não tem um fundamento que a gente utilize a bebida alcoólica dentro do espaço sagrado para o transe. Nós temos que reconhecer que na história da Umbanda, nós tivemos uma época que foi de fenômenos físicos, mais ligada à área da fenomenologia, e era necessário. Então nós tivemos médios que bebiam uma quantidade expressiva de bebida alcoólica, como a cachaça. Nós tivemos Mãe Cacilda na década de 70, que atuava com o seu sete da lira, sete encruzilhada da lira, e fazia curas assim excepcionais, portentosas, em giras que a Mãe Cacilda ficava em transe até 36, 48 horas de atender 5.000 pessoas numa gira e tomar 30 garrafas de cachaça ou mais. E ao final da engira, a Mãe Cacilda não ter um sinal de embriaguez, né? Ter volatilizado através do seu duplo etéreo completamente essa bebida. Então, qual era a característica de Mãe Cacilda? Né? Era uma médium inconsciente. Então a entidade ela se apropriava completamente dos seus centros nervosos e utilizava o duplo etéreo, seus chakras, para volatilizar aquela bebida, e o médium, a aparelhagem orgânica do médium, acabava servindo como um condensador energético, um ponto de força para volatilizar todo aquele álcool, e aí seu sete trabalhava, fazendo as curas, as asepsias, levantando muitas vezes energias mais pesadas, né? Reencaminhando essas energias para a natureza. Isto não é comum, digamos assim, um fenômeno raro que aconteceu, e outros médios que nós tivemos ao longo da história. Minha mãe carnal trabalhava principalmente tanto com pombogira quanto com preto velho, com curiador, né? Um coité, um vermute ou um preparado que na época o dirigente fazia, mas ao final da engira principalmente se dava 2 golinhos para descarregar o médium. E o que está acontecendo hoje, ao nosso ver? Com a raridade da inconsciência mediúnica, é mais difícil, bem mais raro, da entidade que está vibrando no médium se apropriar dos seus centros nervosos, a ponto de que haja uma volatilização de uma quantidade de bebida ingerida adequada para que não fique nenhum resíduo no aparelho, no médium, né? No fio da corrente. O que está acontecendo ao nosso ver, assim, relatos que nos têm chegado de todos os cantos do país onde nós viajamos, é que está aumentando consideravelmente a ingestão de bebida alcoólica nas engiras. Imagine na época de Mãe Cacilda, que era uma médium inconsciente, era Mãe Cacilda vibrada no seu sete da lira que bebia. Os demais médios que se tem informação não bebiam. Hoje você vê em giras que todos bebem, todos com garrafa de bebida na mão ou lata de cerveja, todos ingerindo uma quantidade expressiva de álcool. E a leitura que nós fazemos dentro da atual momento da mediunidade, que ela é mais consciente e as entidades não se apropriam completamente dos centros nervosos do médium, é que sim, o médium fica com resíduos alcoólicos, comprometendo a mediunidade dele e dando possibilidade
de interferência, né, de entidades do mundo astral que bebem junto. Isso tem acontecido, infelizmente, em muitos terreiros, e nós vamos tentar entender um pouquinho essa interferência, como ela se dá para a nossa instrução, não no sentido de criticar quem quer que seja, não somos melhor do que ninguém, mas sim dando uma perspectiva de estudo e de entender um pouquinho a fisiologia mecânica da mediunidade e como é que se dá esta influência. Eu separei aqui um pequeno texto, meus irmãos. Ele diz o seguinte: boa noite para os que estão chegando aí, Luciana, a Marielle Gomes, a Vera Faustino, Patrícia Peixoto de Borba, boa noite, obrigado por vocês estarem conosco. Ao final do live vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Comentários, eu vou lê-los aqui e dentro das nossas possibilidades vou responder aqui. Boa noite, Marlene Magalhães, seja bem-vinda. A Denise Nogueira chegando, a Sandra Jorge São Jorge, Moisés, boa noite, obrigado pelo apoio de vocês estarem com a gente na noite de hoje. Tem um texto aqui de Ramatiz, Fisiologia da Alma, eu vou comentar. Diz o seguinte: são poucos encarnados que sabem do terrível perigo que se esconde por detrás do vício do álcool, pois a embriaguez é sempre uma das situações mais visadas pelos espíritos viciados que procuram a desejada ponte viva para a satisfação de seus desejos no mundo da matéria. Veja bem, ponte viva. Aqui se refere ao médium. O médium é uma ponte viva. Vamos continuar aqui o nosso texto. Os espíritos desencarnados e ainda escravos das paixões e vícios da carne, em virtude da falta do corpo físico, eles não têm o corpo físico, então eles têm que procurar uma ponte viva para substituir o corpo físico em atendimento à necessidade sensória, de sentir as sensações das libações do álcool. Esses espíritos são tomados de angústia ante o desejo de gerir o álcool com o qual se viciaram desbragadamente no mundo físico. Devido à fácil excitabilidade natural do corpo astral, esse desejo se centuplica na feição de uma ansiedade insuportável e desesperadora. É um desejo furioso, esmagador e sádico. A vítima alucina-se vivendo visões pavorosas e aniquilantes. E quando isso acontece com espíritos sem escrúpulos, eles são capazes de todas as infâmias e torpezas contra os encarnados, para mitigarem a sede de álcool, assemelhando-se aos mais desesperados viciados em entorpecentes. Aqueles que já presenciaram os ataques etílicos dos alcoólatras a se compungirem pelos seus alucinantes delírios, sem dúvida não observaram 20% do que acontece a esses infelizes desesperados pelo vício quando lançados brutalmente no mundo astral. Além disso, veja bem, essa parte que é muito importante. Além disso, entidades das sombras procuram auxiliar os viciados recém-chegados ao espaço, ensinando-os a ter paciência e a buscar o seu médium eletivo na crosta terráquea, a fim de torná-lo um dócil caneco vivo, que na forma de um canal lhe mitigará no mundo material a sede ardente do álcool. Vejam bem vocês, espíritos calejados no mundo astral, experiente, ensinam os novatos, desencarnados, a terem paciência e determinadas artimanhas e técnicas para buscar o seu médium eletivo. Médium esse que servirá de ponte viva e substituirá a falta do corpo físico para a satisfação sensória das libações do álcool. As entidades são pacientes, são articuladas e procuram um médium para satisfazer a ausência do álcool e beber junto com o médium. Vamos fazer um parênteses aqui, na continuidade do nosso texto.
eu trouxe um pequeno texto de Mata e Silva, mestre Apacani, que eu diria o seguinte: quem é ou o que é o médium? Fazendo essa correlação com o que é dito aqui por Ramatiz, né? O médium eletivo, né? Que ele se torna ponte viva dessas entidades articuladas e manhosas do astral inferior, que querem beber e tornar o médium um caneco vivo. Diz Mata e Silva, mestre Apacani: o médium, além de ser um mediador entre os homens e os espíritos, ele é um veículo dos espíritos e incontestavelmente uma criatura dotada de faculdades supranormais e, portanto, dotado de condições psiconeurosensitivas. O médium, ele tem uma condição, uma faculdade supranormal de contato com o mundo extrafísico, espiritual, e uma condição diferenciada de capacidade psiconeurosensitiva. O que é isso? O médium potencializa, né, a parte psiconeural, né, da sua sensibilidade, e os espíritos do lado de lá se servem desse dom, dessa capacidade para substituírem o seu campo de sensação no corpo astral, que eles não têm um corpo físico, pelo corpo astral do médium nos processos de transe mediúnico. É isto aqui o que Mata e Silva, mestre Apacani, está considerando aqui nesse texto. Dando uma continuidade para a gente não se prolongar demais, depois nós vamos entrar aqui nos comentários. Quem são os canecos vivos que Ramatiz aqui comenta, e que é objetivo de se tornar um médium eletivo dessas entidades e um caneco vivo? Ramatiz diz o seguinte no livro Fisiologia da Alma: designo como caneco vivo a criatura que se deixa dominar completamente pelo vício do álcool, tornando-se enfraquecido no seu senso de comando psicológico e espiritual. Aí eu faço uma correlação com aquilo que eu disse no início. Se hoje nós não temos mais a mediunidade inconsciente, que a entidade ela domina completamente a parte neurosensória do médium, prepondera hoje a mediunidade consciente, o transe leve e a semi-inconsciência, podemos fazer uma inferência que os médiuns hoje que bebem em excesso quantidade de bebida, eles de alguma forma estão enfraquecendo o seu comando psicológico e espiritual, porque eles estão alimentando um vício mais tarde ou mais cedo, mesmo que eles não sejam viciados. E a partir desse vício, o enfraquecimento do ori e a condição, a condicionante de só ver o transe e ingerir a bebida. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando tal acontece, os viciados do além, que se afinizam à sua constituição psíquica, né? A constituição psíquica é essa, obviamente, que é o uri do médio, a sua capacidade, a sua sensibilidade de servir de mediador, vigiam-na e atuam incessantemente sobre ele, a fim de conseguir situá-lo sob a frequência vibratória com que operam em comum, para subverter-lhe completamente a vontade e o caráter. Vejam vocês que irmãos nossos que bebem nos terreiros, eles dizem que não, eles não admitem qualquer questionamento e não há possibilidade de haver o transe se não houver ingestão de bebida, com determinadas categorias de entidades aqui, que eu não vou nominá-las por respeito a todas as entidades indistintamente. Vamos nos referir à nossa parte, à nossa consciência, dentro do nosso estudo, nós médiuns, né? De acordo com a lei de afinidade espiritual, é preciso que o candidato à função de caneco vivo vibre na mesma faixa vibratória do beberrão desencarnado, pois só deste modo
é que este consegue agir com êxito, interceptando qualquer inspiração superior em contrário e submetendo-o completamente à sua vontade. O domínio é completo sobre o médium encarnado e tratam-o de cercá-lo de cuidados e mimos, protegendo-os contra outras entidades e interferências, inclusive de encarnados que queiram esclarecê-lo sobre cada vez mais a dependência da bebida durante o seu mediunato. Vejam bem, são palavras de Ramatiz aqui, com interpretação nossa do livro Fisiologia da Alma, e o quanto é sério a questão da ingestão de bebida alcoólica hoje nos nossos terreiros, que infelizmente está aumentando. Os relatos que nos chegam cada vez mais. Eu acho que a gente tem que refletir, abrir um alerta nisso aí para nós refletirmos a respeito disso. E a questão, para finalizar a minha preleção, e eu vou abrir para os comentários, meus irmãos, a questão do nosso Ori. Ori é o nosso orixá individual, a nossa divindade interna, a nossa mônada, a nossa centelha espiritual, que ele traz todo o nosso propósito de vida antes de nós encarnarmos, e ele compõe, ele se relaciona com o nosso Eledá, que se forma com o nosso orixá de frente, adjuntor da esquerda e direita, e com os guias espirituais que vibram através do nosso Eledá com o nosso Ori. A bebida alcoólica, ingerida da maneira como estão fazendo, em quantidades homéricas, e todos os médios bebendo, criam uma potente egrégora para a interferência do mundo espiritual inferior, afastando os verdadeiros, genuínos guias. E há uma questão que nós temos que refletir, que é o enfraquecimento do Ori. O Ori fica condicionado o médium só consegue entrar em transe se houver a bebida, se houver este elemento de volatilização, que ele está desvirtuado a sua função enquanto curiador, e a partir daí, se não houver a ingestão de bebida alcoólica, ele não consegue manifestar o transe, ele cria uma dependência da bebida para manifestar o transe, e a entidade que vibra no Ori dele praticamente toma conta. Isto é preocupante, porque se ele corta a bebida alcoólica, ele se enfraquece, ele pode até adoecer pela dependência, e digamos, ele entra num estado psíquico com seu Eledá, com seu Ori, de infortúnio, de caminhos fechados para a saúde, para o equilíbrio, precisando realmente de um auxílio, de uma psicoterapia, por vezes de um atendimento mediúnico, que é muito difícil a libertação do vício do álcool, quando ele chega a esse estágio de simbiose com o Ori e com o psiquismo do médico, a entidade viciada do lado de lá, que trata o médico com mimos, com carinhos, mostra força no fenômeno, o médium se deslumbra, se encanta, e por este Brasil a gente tem relatos de muitas casas que estão tendo infiltrações e tomando conta de Congá, e a bebida sendo ingerida de forma desequilibrada e descaracterizada da sua função magística enquanto curiador na Umbanda, cada vez mais, acredito eu, dando margem para que os canecos vivos, esses médios que estão viciados, deem abertura para o astral inferior atuar, na visão, no olhar de Norberto Peixoto, com muito respeito, meus irmãos. Eu vou abrir aqui para as perguntas, os questionamentos, experiências, relatos, contrariedades. Eu não sou o dono da verdade, estou aberto aqui inclusive a críticas. Essa é uma visão, um olhar de Norberto Peixoto, tentando contribuir para o nosso estudo, para a nossa reflexão, tá bom, meus irmãos? Bom, a Sol Costa de Menezes, sou de terreiro de Umbanda, lá não podemos nem darmos passes aos consulentes embriagados de qualquer tipo de alucinógeno. Sim, Sol, acredito que o seu terreiro está com um fundamento. O consulente embriagado, ele acaba sendo, o consulente embriagado que chega no terreiro, ele acaba sendo um fator de quebra de corrente. Nós não vamos embriagados numa igreja assistir a missa ou na Eucaristia.
em respeito ao templo religioso. E eu sou da mesma opinião. Acho que o consulente embriagado, ele tem que, se ele não está no domínio do seu corpo físico, do seu equilíbrio mínimo, ele tem que ser pedido para procurar, né, o atendimento num pronto-socorro e tomar um soro, e não ficar no terreiro desagregando a corrente e sendo inconveniente. Concordo com a sua afirmação. A Rosa Mônica Nascimento: e quando a entidade pede a bebida? Olha, Rosa, a entidade pode pedir a bebida. Se ela for ser usada no cureador, num copo, eventualmente uma descarga de Exu dá um sopro com a cachaça, né? Ele bota na boca e assopra, ele não ingere para o médium. Dentro do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nenhum médium está autorizado a ingerir a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, elas estão nos pontos de força, a tronqueira, interna e externa, determinados pontos que nós temos, que elas ficam volatilizando, e as entidades no mundo astral podem se apoiar nesses pontos de força sempre que necessário utilizar esse elemento nos trabalhos, tá bom? A Patrícia Peixoto de Borba: boa noite, Patrícia, seja bem-vinda, obrigado por você estar com a gente. As entidades da casa onde frequento não bebem, mas fumam. Olha, a manipulação do fumo, a gente sabe que tem função de dispersão. Eu já falei outro dia sobre isso aqui, utilização do charuto ou do fumo. O que não pode é encher o consulente de baforada, não é verdade? E tentar orientar os médicos para não tragarem o fumo. Aquilo é a baforada que funciona, tá certo? Obrigado pela sua pergunta, minha irmã. Está entrando bastante perguntas aqui, vamos ver se eu consigo aqui localizar algumas. Quanto ao exemplo de Mãe Cacilda, em 30 garrafas que a entidade usou, embora nem cheiro tenha ficado, a quantidade de álcool poderia fazer mal a ela ou a qualquer um de nós? Poderia sim, Lucas Menezes. É uma quantidade realmente enorme de bebida, mas os relatos que se tem de Mãe Cacilda, que ela nunca ficou mal depois dessa ingestão homérica de bebida, comprovando o fenômeno e a atuação, né, a cobertura espiritual do seu sete da lira, e o quanto Mãe Cacilda era preparada, isso em reencarnações anteriores, e o compromisso que ela tinha com o seu sete de utilizar esse elemento para o objetivo. Qual era o objetivo? De cura espiritual. Então, classificaria isso dentro da época, né, do fenômeno físico que a Umbanda passou, tá bom? Era necessário naquele momento chamar a atenção para o fenômeno de cura, para o transe, e a partir daí abrir uma reflexão coletiva quanto à atuação do mundo espiritual em Terra. Obrigado, Lucas, pela sua pergunta. Vamos ver se eu acho aqui. Quando do uso do orixá, na maioria das vezes não atinge o corpo, não dá embriaguez, isso é verdade? Olha, Michele Menarbini, o que eu tenho para te dizer em relação ao uso, por exemplo, do transe com orixá, Michele, nos remete à religião tradicional iorubá, que a gente é estudioso de Fá, né? E conforme também as entidades nos orientam, não é fundamento qualquer ingestão de bebida alcoólica para o transe com orixá. Ao contrário, tem que ter uma limpeza, uma higienização do corpo, né? Banhos litúrgicos, interdição quanto à relação sexual, não tomar bebida alcoólica, todo um processo de purificação da mente, do corpo, até o momento do toque, né, do xirê, para entrar em transe, enfim. Então não procede isso aqui, nem um pouquinho de bebida, não é fundamento, tá bom? De acordo com a religião tradicional iorubá, tá certo? Já que você citou ali o orixá. Boa noite, aqui é Mabel Paganelli. Seja bem-vinda, Mabel. Tem uma sobrinha que toda vez que bebe, incorpora, segundo ela, essa pombageira. Eu acredito que não, mas o espírito que se aproveita dessa condição. Veja bem, Mabel Paganelli, até no texto nós comentamos isso aqui, até quero ver se eu vejo, se eu consigo achar aqui, ó.
Há que se ter uma afinidade espiritual, né, para que o médium se torne um caneco vivo, uma sintonia. E isso acontece porque o médium encarnado, físico, de alguma forma ele transfere para a bebida. Ou ele gosta de beber, ou ele se sente bem, ou ele quer atenção. Uma bombogira de fato, de direito. Bombogira nos remete à tradição banto, né? Bombogira originalmente é um inquiste Angola. Dentro do fundamento Angola, banto não se bebe por transe. Os antigos quimbandas, ou quimbandeiros, sacerdote de cura, não há ingestão de bebida alcoólica, assim como o fundamento da religião tradicional iorubá. Então, muito provavelmente é um espírito oportunista dentro do momento de indisciplina e de não ter uma egrégora firmada, as fragilidades do médium, ela se aproveita disso para a ingestão de bebida. Aí, no caso, é recíproco, é uma afinidade entre o médium e a entidade, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos ver aqui o Alex Guerreiro Rodrigues. Norberto, está certo. Seu Sete, quando trabalhava com Chiquinha Gonzaga, não bebia tanto, ao contrário de Mãe Cacilda. Olha, Alex, isso que eu estou dizendo, cada médium tem uma especificidade, tem uma formação do seu Oledá, do seu Ori, e as entidades vibram de acordo com essa especificidade. O seu Sete da Lira que vibrava em Mãe Cacilda provavelmente vai vibrar igual em outro médium. Isso não quer dizer que não tenha outras entidades que se denominam Sete da Lira, que atuam no enfeixamento da coroa de radiação de cura do seu Sete da Lira. Tá bom? Obrigado pelo seu comentário. A Michele Menarbini. Perdão, quis perguntar de entidade, não orixá. Olha, Michele, não precisa pedir perdão não, querida. Pode ser entidade também. Não é fundamento a entidade beber. Salvo situações específicas de inconsciência que já aconteceram na Umbanda, mas hoje, na nossa atualidade, o que a gente está vendo é muita infiltração nas correntes durante o transe. Eu comentei isso aqui, a ponto, por exemplo, a gente vê que o médium também estimula isso. Tem havido aí festivais de curimba, que os curimbeiros levam seus tambores sagrados para as quadras onde se dão os festivais de curimba, e as cantinas dessas quadras ficam vendendo bebida alcoólica, e se sabe que o pessoal bebe muito nesses festivais. O próprio médium, então, embora necessariamente não um médium de incorporação, mas aquele que bate no tambor é aquele que irradia, multiplica o axé, a vibração do orixá. Então você levar o seu tambor sagrado, do seu espaço sagrado, e você que vai bater, e através do seu suor, do seu axé, você estar alcoolizado, na visão de Norberto Peixoto, com muita humildade, sem ser dono da verdade, para mim isso é uma profanação do nosso sagrado, tá bom? Vamos ver aqui se a gente... As perguntas estão boas hoje, hein, pessoal? Legal, bacana. A Paula Lee. Boa noite. Gostaria de saber por que é necessário as entidades usarem bebidas alcoólicas e fumarem quando incorporados. Confesso que não entendo muito isso. Gosto muito da religião, mas tenho receio, porque beber e fumar, tanto se isso faz mal para as pessoas. Veja bem, Paulo ali, não precisa as entidades beberem bebida alcoólica. Eu já tinha falado sobre isso, a questão do curiador. O fumo, o charuto, há que se ter muito critério, porque temos muito consulente que tem rinite, asma, né? A pessoa não gosta de ficar com cheiro de charuto na roupa. Então, a baforada, assim como uma cachimbada, do charuto, ou a cachimbada, a baforada da fumaçada do cachimbo, tem fundamento na magia, na dispersão, na eterização desse elemento, tá bom? Com equilíbrio, com a finalidade de auxílio ao próximo. Mauro Correia, boa noite, Mauro Correia, obrigado pela sua participação, querido. Norberto, boa noite. Trabalho com Exu Sete Cruzilhada, que vive na linha de Oxalá. Ele não bebe, não fuma e fala pouquíssimos palavrões. Mas é firme, muito fechado. Ele diz que muita coisa não pode falar porque meu guia-chefe não permite. Meu guia-chefe chama-se Irmão Zacarias, um monge franciscano. Obrigado, Mauro, pela sua colaboração e seu comentário. É verdade.
Cada Exu tem uma característica, né? E o que a gente tem verificado, nós no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, independente de linha, nenhuma entidade bebe, né? Os nossos Exus que se manifestam na nossa egrégora não bebem. Nós temos uma entidade que é seu Zé Pilintra, e o seu Zé Pilintra ligado ao Catimbó, a Jurema, o mestre do Catimbó e da Jurema, é um curador, que ele nos pede que esclareça um pouco o que não é o seu Zé Pilintra. Existem algumas adaptações no meio urbano das grandes cidades de um Zé Pilintra que está descaracterizado da sua raiz, que é esse Zé Pilintra catimbozeiro, mestre da Jurema, curador, né, exímio manipulador da folha, das garrafadas, do tombo da Jurema, que nós não vamos entrar agora nesse conteúdo, mas que a gente tem percebido uma descaracterização do trabalho dessa entidade, dessa linha, a ponto, esses dias eu vi uma festa de Zé Pilintra numa boate, boate da noite, onde se faz programa, onde se capta clientela para o comércio do sexo, e ali se fazendo uma festa de Zé Pilintra e bebendo muito, e o pessoal filma, bota no YouTube uma determinada casa, fazendo essa louvação pelo aniversário do seu Zé Pilintra. Nos entristece isso, porque é um ambiente que ele é consagrado à mercantilização do sexo, à bebida, e que vibra ali um astral denso e outros princípios químicos, né, que criam dependência, que são usados nesses ambientes. E a gente fica triste, primeiro, pelo seu Zé Pilintra, que a gente tem muito respeito, o aviltamento do seu trabalho e o total, digamos assim, deslumbramento das pessoas, e o domínio, né, do astral inferior diante desses canecos vivos, a ponto deles fazerem uma festa numa boate onde se comercializa o sexo. Não temos nada contra quem assim o faz, quem assim o vive, tem seus motivos, respeitamos, mas isso acredito que não dá legitimidade à nossa Umbanda, não dá identidade e não nos traz respeito à nossa religião. Fica aqui a pedido do seu Zé Pilintra, esse pequeno desabafo, que o seu Zé Pilintra catimbozeiro, ligado ao mestre Jurema, ele esteja cada vez mais firme e atuante por dentro da Umbanda, mas há que se esclarecer realmente o genuíno trabalho do seu Zé Pilintra. Tá bom? Feito esse comentário a pedido do seu Zé Pilintra, vamos aqui. Kátia Silene Vasconcelos, boa noite, Kátia, obrigado por você estar conosco. Vamos ver se eu consigo ler aqui a sua pergunta, Kátia. No caso que se tratando de uma festa para Exu da casa, o pai de santo que recebe Exu é para dar as consultas, bebe primeiro, é de costume? Olha, Kátia, tem que ver o costume de cada casa. Eu acho que independente de ser o pai de santo, o médio mais antigo, mais velho, o iniciante, não deveria beber, no meu olhar. Então, esse costume não é, a nosso ver, um exemplo que dignifica a nossa religião, e a gente sabe da enorme dificuldade que o alcoolismo tem de libertação de quem tem o vício. A gente atende alcoolistas, dependentes químicos, e a intensidade da atuação do astral inferior em cima do alcoolismo. Tá bom, minha irmã? Obrigado pelo seu comentário. Vamos ver aqui. Claudemir Costa. Boa noite, Claudemir. Obrigado pela sua participação na noite de hoje, no nosso live. Vamos ver se eu consigo ler aqui a sua pergunta. Boa noite. No centro, o Exu que trabalha, ele pede apenas para bocejar a bebida e jogar em um recipiente. Ele não se contorce, não fala palavrões, e o pessoal diz que estou enganando e que estou iludido, porque ele não faz isso. Entendo que não estou enganado, mas qual a sua opinião? Olha, meu irmão, Claudemir, boa essa pergunta. Claudemir, eu trabalho com a entidade, o Exu, que ele pega o copo de cachaça, como esse aqui, por exemplo, ele bochecha, que nem você falou ali, ele esparge a bebida. Dependendo da situação, dependendo do momento do trabalho, não há ingestão. E não fala palavrão e não faz essas carantonhas, não se retorce. Isso não tem nada a ver com Exu, verdadeiramente.
Nós temos que ver as nossas carências a ponto, né, meu irmão, de estar exigindo de você que você descaracterize a sua manifestação para se adaptar a um padrão que se criou, que ao meu ver, ele é externo, ele é quase que uma cenografia, né, de você ter que mostrar aquilo, se retorcer, falar carantonhas. Não vejo necessidade disso. Se for um Exu de descarga, de limpeza, num determinado momento pode haver essa contração, né, de musculatura, de braços do médium, mas em um determinado momento, numa descarga, né, Exu de limpeza, mas um Exu de aconselhamento, um Exu de encruzilhada, dependendo do trabalho de Exu, não há necessidade disso, da gente ficar mostrando isso aí para impressionar. Obrigado pela sua pergunta, espero ter lhe ajudado, meu irmão. Siga a sua característica mediúnica, a sua naturalidade e não se deixe pressionar a ponto de você descaracterizar aquilo que é intrínseco à sua manifestação, ao seu transe, à sua naturalidade. Siga a intuição que as suas entidades lhe passam, sempre com coerência, colocando a luz da razão e com o objetivo sempre de melhoramento, de aconselhamento, de auxílio ao próximo, tá bom? Obrigado, Claudemir, pelo seu comentário. Vamos ver aqui o que a gente... Valéria Patrícia Santos Nascimento. É uma pena que essas deturpações vêm de umbandista. Olha, Valéria, o movimento de Umbanda é feito de seres humanos e nós somos falhos. A Umbanda, em essência, no astral, ela é luz, ela é perfeita, mas nós ainda estamos em melhoramento, em aprendizado. Então, se uma casa, uma egrégora, uma comunidade não tem caráter, né? Não tem instrução, não compreende o fundamento, ela abre realmente perspectiva de interferências, né, de mistificação, e este caso que a gente viu aí da bebida alcoólica tomar conta a ponto de enfraquecer o ori, e a partir daí o médium não conseguir ter o transe se ele não ingerir a bebida. Obrigado, boa noite pelo seu comentário, tá bom? Vamos ver aqui. O Daniel Jordão, boa noite. Como saber o limite entre o que o guia precisa beber para trabalhar e manipular as energias e o que pode acabar passando dos limites por confusão do médium? Olha, Daniel Jordão, esse limite no olhar de Norberto Peixoto é não beber, porque na preponderância da mediunidade consciente, hoje em dia, as entidades não conseguem se apropriar totalmente da parte psico-neuronervosa do medianeiro, a ponto de volatilizar pelo duplo etéreo todas as libações e emanações do álcool e a partir daí trabalhar no mundo etérico astral. Então, dentro de um fundamento que nós seguimos, os médios não são autorizados a tomar bebida alcoólica. Quer tomar bebida alcoólica no ambiente social, na sua casa, enfim, fica a critério de cada um nos momentos propícios, mas não no terreiro, no nosso olhar, na visão de Norberto Peixoto, na nossa comunidade, tá bom? Espero ter te ajudado, tá bom, meu irmão? Muito difícil estabelecer esse limite, eu diria impossível, tá certo? Vamos ver aqui mais perguntas, as perguntas estão boas, legal. Viviane Ucioli, Norberto, queria saber por que recebo entidade de Umbanda se eu nunca ter frequentado um terreiro. Boa noite, Viviane, boa sua pergunta. Viviane, isso demonstra que a sua ancestralidade, o seu inconsciente, a sua ancestralidade, a sua essência se liga a essas formas de manifestação. Uma entidade de Umbanda para se manifestar não precisa estar num terreiro de Umbanda, principalmente no início da caminhada mediúnica. Pode acontecer na mesa mediúnica, pode acontecer em qualquer momento, e ela está te mostrando algo para você refletir. Reflita sobre a sua essência, suas afinidades, compreenda, estude a Umbanda, tente achar uma casa para você observar, para você frequentar a assistência, que se realmente for o seu caminho, seu propósito de vida, seu ori vai sinalizar, as entidades vão te auxiliar, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Vamos ver aqui, olha, entrou um irmão aqui, boa noite, Marcelo de Ogunjá, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Norberto, gostaria de saber, nunca tive reação quando eu comecei na Umbanda e no Candomblé,
com a linha cigana. Hoje eu vejo 3 nomes soprados no tempo que foram: Escobar, Vlad e o rei 7 da lira cigana. Eu gostaria de saber, através do seu conhecimento, como lidar com essas entidades. Olha, Marcelo de Ogujá, você tem que ver com as entidades, o que elas estão te passando, as entidades ciganas. Se você está vinculado a uma casa que toca para a linha de ciganos, ritualiza essa linha ou não, ou você está numa casa que não trabalha com a linha de ciganos, ela requer um manejo especial, muita cuidado, destreza, firmeza. O cigano é uma linha que encanta, é bonito, é gostoso de trabalhar com o cigano, é alegre, mas ela se requer realmente muita firmeza do médium, para que ele não entre num processo de encantamento, de deslumbramento com essa linha, e a partir daí haja interferências espirituais. Converse com o seu dirigente, com o seu sacerdote, estude um pouco mais, escute o que as entidades te passam, mas coloque sempre o senso da razão, do crivo, do bom senso. Tá bom, meu irmão Marcelo? Um abraço fraterno para você, nosso Saravá, Axé, obrigado pela sua participação, tá bom? Érica Guzmão. Boa noite, Érica. Vi aqui um vídeo no Face que fiquei horrorizada. Pessoas incorporadas, entre aspas, profanando a nossa Umbanda, fazendo gestos obscenos de envergonhar nossa religião. Guias que trabalham comigo não bebem. Pulou aqui, vamos ver se eu consigo. Guias que trabalham comigo não bebem, não fumam, muito menos os de esquerda falam palavrões. Parabéns para o seu live. Pois é, Érica Guzmão. Esse é um caso sério hoje com as redes sociais, com o YouTube, né? Tem colocado imagens, vídeos aí, a nosso ver, assim, degradantes do nosso sagrado, de uma tradição, seja africanista, né? Seja de Umbanda, independente de qual Umbanda, se séria, se ética, se de caráter, ou dos nossos irmãos sérios de caráter e éticos da diáspora africana, da gente ficar realmente estupefato com o que estão fazendo com a nossa religião, o que estão passando nas redes sociais, que só alimenta, digamos assim, só enfraquece a identidade da Umbanda, só prejudica a nossa legitimidade e dá combustível para a intolerância religiosa. Temos que refletir realmente aquilo, o que nós estamos botando, divulgando, o que nós temos a ganhar com isso e o que isso está auxiliando a nossa Umbanda, que tanto precisa de legitimidade, de identidade, de união, de diálogo, né? Sendo que para isso nós temos que ter um mínimo de um senso ético, de caráter, principalmente quando nós lidamos, né? Num processo de diálogo interreligioso das portas das nossas casas para fora. Nós estamos sendo avaliados, nós estamos sendo vistos, e vem um crescimento da intolerância religiosa e, lamentavelmente, por dentro da própria Umbanda, muitos irmãos nossos umbandistas alimentando os nossos inimigos, poderíamos dizer assim. Quiçá o tempo vai mostrar, né, que o bom senso prevaleça, que a gente consiga se unir, dialogar, nos fortalecer, e cada vez mais um senso comum, ético, que nesse momento me parece, em função da exaltação e do crescimento das redes sociais, está um pouco enfraquecido diante de alguns irmãos nossos que realmente estão fazendo um desserviço para a nossa Umbanda. Obrigado pelo seu comentário, minha irmã. Vamos ler mais aqui, pessoal, mais 10 minutos, tá? Nós vamos encerrar nosso live ali daqui 10, 15 minutos. Façam perguntas, eu gosto de perguntas, tá, pessoal? Cláudio Brandão, boa noite, Cláudio. Obrigado pela sua participação, estar com a gente na noite de hoje. Você disse que existem entidades, quiumbas, que podem fazer uso do álcool através do método durante uma gira da casa. Como funciona esse processo? Pulou aqui. Como funciona esse processo quando a guarnição da casa for feita e como os guias desse médio e outros da egrégora da casa permitem esta passagem? Cláudio Brandão, boa pergunta, Cláudio. Cláudio, se todos da casa bebem, já não tem guarnição nenhuma, não tem proteção, a casa está tomada. Está tomada e precisa da volatilização do álcool para haver o transe, começa a enfraquecer.
isso é sutil, que é como é dito aqui no texto, no nosso irmão Ramatiz. Ele é dito aqui, essas entidades, para estabelecer esse vínculo com os canecos vivos, tratá-lo-ão e cercá-lo-ão de todos os cuidados e o protegerão contra outras entidades encarnadas que possam vir alertá-lo que ele está sendo um caneco vivo. Então é feito realmente um cinturão, porque uma situação, meu irmão Cláudio, é um médium bebê, um médium desavisado, em qualquer momento ele beber, e aí realmente a defesa da casa está a postos para que não haja interferência. O diretor de rito, o zelador vai estar ali atuando, verificando isso aí. Mas o que a gente está acontecendo, que a gente tem visto, é a comunidade, a egrégora completamente tomada pela bebida. O médium com um copo de uísque, um latão de cerveja, e aí muita bebida, muita dança, muita festa, que eu não tenho uma identidade, um fundamento ali que a gente possa se dizer que aquilo seja Umbanda, ou que haja uma atuação espiritual, né, da luz divina, da força de Umbanda naquela comunidade. Isso, meu irmão, basta você olhar os vídeos que estão aí no YouTube, basta você ver alguns jornais, né, de fotografias que tem muitas fotos por aí mostrando isso. É preocupante e, ao nosso ver, realmente assim, a interferência do astral inferior em algumas comunidades, ok? Vamos ver aqui, a gente pega mais algumas perguntas. O Mauro Correia: é verdade que os Exus trabalham no período de meia-noite às 6 horas para limpar a atmosfera do nosso planeta? Mauro Correia, boa noite, boa pergunta, Mauro. Mauro, os Exus não trabalham só nesse horário, eles trabalham 24 horas. Porque Exu vibra no ar, vibra na terra, vibra na água, vibra no fogo, vibra no éter. Exu está em cima, está embaixo, está na esquerda, está na direita. O que acontece no período da meia-noite às 6 horas? Meia-noite nós poderíamos, é uma hora grande. 6 horas da manhã também. O que acontece, Mauro? Boa sua pergunta. Meia-noite é o horário máximo de afastamento do Sol da Terra, onde o Sol mais se afasta da Terra, onde há maior ausência de luz e aonde grande parte da humanidade está dormindo. Metade da humanidade está dormindo. É onde é a meia-noite, naquela região, mais estão durante o sono físico. O que acontece durante o sono físico? O desprendimento natural do corpo astral. E nós, por afinidade, nós encarnados, vamos para onde nos é afim. E aquilo que foi falado aqui no texto, se o corpo astral nosso ele está viciado, né? Aqui conforme falou o mestre Apacani, nós temos uma capacidade psiconeurosensitiva. Por exemplo, se eu sou alcoólatra e eu não estou bebendo em terra, eu vou beber no mundo astral. Eu vou me desdobrar e vou procurar locais onde tenha o fluido do álcool. E Exu atua neste horário com mais intensidade em função do maior número de encarnados que estão desdobrados. Então ele atua no socorro, atua nos deslocamentos, nas encruzilhadas do mundo astral. Temos às 4 horas da manhã, que é a alvorada de Ogum, onde o sol começa a romper a escuridão da noite, e às 6 horas da manhã é a alvorada, poderíamos dizer assim, aonde a gente começa a acordar, voltar com o mundo físico e se encerra, digamos assim, a atuação de Exu nas descargas ou durante a hora grande. Mas necessariamente, meu irmão, não é que Exu atue mais durante o seu horário, é porque nós estamos mais desdobrados durante o sono físico, o desprendimento natural do perispírito, e isto favorece, propicia uma atuação dos nossos falangeiros, não só Exu, mas Exu, como faz a mediação, ele abre e fecha, ele leva e traz, ele é o grande comunicador, mensageiro, ele atua com mais intensidade durante esse horário, é um horário magístico. Espero ter te auxiliado, ter respondido a contento a sua pergunta. Muito obrigado, tá bom? Vamos ver aqui o que nós temos aqui mais.
Olha aqui, a Sandra Menezes. Vamos ver se eu consigo ler aqui da Sandra Menezes. Ela fez um pouquinho grande o teu comentário, tá, Sandra? Vou tentar ler aqui, Trabalho na Umbanda há 6 anos e raramente as entidades pedem bebida, porque quando for necessário uso, me senti mal, e desde então entramos em acordo, pois não bebo. Então às vezes eu uso um pouco de álcool nas mãos e no assistido para limpeza, mas quando há uma situação de emergência eles pedem um marafo só para firmar algum trabalho e me resguardar. Eles me respeitam muito, porque há anos eu os respeito. Acredito que para tudo isso há um propósito. Obrigado. Perfeito, Sandra, é isso mesmo. Aqui tem a manipulação adequada, equilibrada do curiador. Um pai velho, um caboclo, isso pode, em determinado momento, pedir um curiador, né? um vermute, uma cachaça, uma cerveja, dependendo do que ele está fazendo, que tipo de energia ele está trabalhando junto ao consulente. Os 7 ervas, que ele é com cachaça, 7 ervas, né, que se bota como borrificador, né, que borrifa no consulente, ele também está volatilizando, ele serve como catalisador, como curiador nesses processos de volatilização do álcool, de limpeza, de asepsia, sem ter a necessidade do médium ingerir. Bom o seu comentário, minha irmã Sandra, no sentido de respeito que as entidades estão tendo pela sua sensibilidade. E é assim que funciona espírito esclarecido, espírito que realmente vibra dentro da lei de Pemba na nossa Umbanda. Eles têm muito respeito por nós, pela nossa característica, pela nossa saúde, pela nossa naturalidade no trânsito mediúnico. Eles sabem que no outro dia nós temos que trabalhar, que nós temos que acordar cedo, que nós temos que ter uma boa noite de sono. Eles se movimentam para nos dar cobertura espiritual. Isso quando o médium está entronizado, está firmado no trabalho de auxílio ao próximo, né? De ajudar através da sua mediunidade aqueles que batem as portas do terreiro. Obrigado, Sandra Menezes, pelo seu comentário. Esteja com a gente mais vezes. Espero ter te ajudado dentro daquilo que você comentou ali, tá bom? Ana Carolina Dentini Custódio. Boa noite, Ana. Agradeço os esclarecimentos. Até o momento não achei sendo na minha cidade, Araraquara, que não faça uso de bebidas alcoólicas. Tenho muito respeito pelas religiões. Poxa, Ana Carolina, é impressionante o seu relato. Nenhum centro existe em Araraquara que não faça uso de bebida alcoólica. Isso vem confirmar aquilo que a gente está dizendo. Isso está cada vez mais disseminado por dentro das umbandas, infelizmente, com todo respeito a todas as casas, mas a beberagem do álcool num estado de mediunidade semiconsciente, consciente hoje, é porta aberta para a influência do astral inferior e o estabelecimento de conexões que nos tornem canecos vivos dessas entidades. Muitos congases estão sendo tomados literalmente pela bebida alcoólica. Obrigado, minha irmã, pelo seu comentário. Vamos ver aqui. Eu já estou encerrando, gente, mais 5 minutos. Paulo Henrique Studar, Montenegro. Boa noite, meu irmão. Conheço uma casa onde o chefe da casa não é médium. Fez a deitada e disse ser de 3º grau como chefe da hierarquia de Umbanda. Gostaria de sua opinião sobre esse fato. Olha, Paulo Henrique, de uma maneira geral, o chefe terreiro na Umbanda é tradição que ele seja médium, seja incorporante. Agora, existem adaptações que podem ocorrer. Não vamos entrar no mérito aqui, independente de iniciação, de grau iniciático ou de hierarquia estabelecida no terreiro, é que esse irmão pode estar se apoiando em médiuns mais antigos, médiuns de incorporação, pode haver um conselho, né, deliberativo que dê apoio para ele dentro do estatuto da casa. Ele se apoia nos médiuns mais antigos, e esse irmão, sem ser incorporante, mas tem um carisma de liderança, de organização, de planejamento, que a gestão de um terreiro no aspecto humano, material, exige. Então, acho que cada caso em caso, e o fato do irmão não ser incorporante, estar chefe terreiro, isso não quer dizer que seja bom, que seja ruim. O que não pode haver, no nosso olhar, é falha de caráter
e ausência de ética na condução dos trabalhos daquele que está à frente do Congá. Espero ter colaborado aí no nosso comentário. Obrigado pela sua pergunta, tá bom, meu irmão? Vamos ver aqui. Pessoal, estou quase terminando, tá? Penúltimo aqui, tá bom, pessoal? Alex Guerreiro Rodrigues. Boa noite, Alex. Obrigado por você estar com a gente, tá, meu irmão? Nem li a sua pergunta, o seu comentário, não sei qual é. Pode ser até uma crítica. Muito obrigado por você estar com a gente na noite de hoje. Concordo com tudo que você explanou. No centro que me desenvolvi, todos bebem. E realmente tenho a sensação que a incorporação, como se ajusta ao dar um único gole que seja. O álcool, em pouca quantidade, facilita esse ajustamento da incorporação? Alex Guerreiro Rodrigues. Olha, Alex, isso aí é uma bengala psicológica, tá, meu irmão? É uma ilusão achar que um gole de álcool ele ajusta e afina ou intensifica a incorporação. Já há um grau de dependência nesta corrente. Se você tirar o álcool e o transe for fraco, e se atribuir isso à ausência do álcool, já demonstra uma viciação do ori e um enfraquecimento do eledá. Porque a expressão da mediunidade no nosso ori, no nosso eledá, ela é fixada antes de nós reencarnarmos, para o nosso falangeiro, para o nosso guia, se expressar de forma natural. Obviamente que nós usamos elementos de fixação, de reforço, as folhas, né? A água, outros elementos, preceitos para reforçar isso, mas que não envolvem ingestão de substâncias químicas que possam criar dependência, tá bom, meu irmão? Espero ter contribuído aí, sem ser dono da verdade, tá? Obrigado pelo seu comentário. Vamos aqui à última pergunta, o último comentário. Nós estamos aqui há 1 hora, vamos encerrar. Muito obrigado, pessoal, bastante perguntas boas, comentários bons, eu vou lê-los depois, tá? Todos com calma, não vou responder a todos, porque realmente a gente acaba não tendo tempo, são muitas perguntas. Aqui, ó, a última aqui, a Márcia. Obrigado 3 vezes, Márcia. Boa noite por você estar com a gente. O centro que trabalho, dirigido pelo senhor Capa, deve ser o Exu, todos bebem e fumam. Nunca concordei, mas não sou ninguém para reprovar. Tenho 68 anos, estou começando a incorporar, mas não beberei de jeito nenhum. Márcia, siga a determinação do seu ori, das suas entidades, que haja respeito a essa sua característica, que o seu dirigente, seu zelador, você ou dialogue com ele, converse, né, minha irmã? Mas pense se realmente ao longo do tempo, se todos bebem e você não concorda com isso, se esse é o local mais adequado para você estar firmando e desenvolvendo a mediunidade. Valorize mais o tempo que você tem em terra. Você está com 66 anos, que você tenha longevidade, vida longa, prosperidade, saúde, mas valorize esse tempo, minha irmã. Procure, quem sabe, uma egrégora e que os ritos e os elementos estejam mais de acordo com a exigência do seu ori e da naturalidade da expressão da sua mediunidade. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos que participaram do live da noite de hoje. Eu vou encerrar. Agradeço a energia, agradeço os comentários, tudo que a gente aprende. A gente desenvolveu esse tema para estudo, para a gente refletir. Não somos donos da verdade, tá bom? Nosso respeito a todos os oris, a todos os terreiros, a todos os congás, a todas as entidades. Muito axé, nosso saravá fraterno. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.